Olá pessoal, como estão vocês? Eu me chamo Vinícius Nicés, professor de língua portuguesa, e esse é o primeiro vídeo dessa nossa etapa de aula virtual. Essa é a nova estratégia para a gente conseguir se organizar em tempos de pandemia. Primeiramente, gostaria de dar votos que você e sua família estejam bem e te convidar a interagir comigo, a participar desta aula. Então, pega teu material, caderno, livro, tudo que tu precisa, porque nós vamos interagir um pouco. Primeiramente, nesse momento que nós estamos, um momento atípico, uma novidade para nós, nós temos duas coisas para pensar. Primeira é a preservação da vida, todos nós devemos estar seguros, devemos nos cuidar contra essa doença, mas também nós temos um compromisso com a educação, ou seja, o ensino não pode parar. Pensando nisso, nós estamos aqui agora nessa estratégia de aulas virtuais. Para hoje, vocês do 8º ano, nós vamos comentar um pouco do nosso primeiro resumo, da nossa primeira unidade temática, e vamos voltar para uma discussão que já tivemos e aprofundar no gênero textual específico. Aqui em minhas mãos, para ilustrar para vocês, eu tenho o livro de Monteiro Lobato, Peter Pan, que tem sido paradidático para vocês deste semestre, o que também vai ser vivenciado no nosso sarau, na nossa programação inicial. O sarau não aconteceu, mas ele vai acontecer. Então, você que aí não terminou de fazer a sua leitura, você que não preparou seu material do Diário Viajante, aproveite esse tempo para realizar, ok? Então vamos lá. De início, nós temos um tópico de revisão em que nós vamos trabalhar o processo do sistema de transitividade. E eu lembro para vocês, um conceito muito importante é o conceito de gramaticalidade. Se vocês estiverem lembrados, gramaticalidade é o conceito, é a noção de que todos nós, falantes de uma língua em comum, pensamos e organizamos a nossa comunicação de uma forma específica. E é por isso que a gente consegue se comunicar e transmitir informações. É isso que faz com que nós leiamos um texto que seja compreensível para nós, assim como nós podemos escrever ou falar e isso ser compreensível para outra pessoa. Como vocês já sabem, o nosso sistema de gramaticalidade na língua portuguesa é o sistema SVO, sujeito, verbo e objeto. Esses três elementos básicos, eles estruturam a oração na língua portuguesa e formam as cadências textuais necessárias. Nós já vimos, e aqui já está representado para vocês, que na nossa gramaticalidade, o S significa o sujeito, aquela função sintática já estudada, e o verbo e o objeto juntos formam o que nós chamamos de predicado. Só para relembrar vocês, dentro do sistema de transitividade, o sujeito se desenvolve em 4 possibilidades: sujeito simples, quando temos apenas um núcleo; sujeito composto, com 2 ou mais núcleos; sujeito desinencial, aquele que não está expresso na oração, mas nós conseguimos recuperar pela desinência; e o sujeito indeterminado, aquele que não está expresso na oração e nós não conseguimos recuperar pela desinência verbal. No sistema de transitividade, só para relembrar, nós temos 5 possibilidades de classificação verbal. O verbo intransitivo é aquele que não necessita do complemento para expressar o seu sentido. Um verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento e esse complemento vai estar ligado diretamente ao verbo em questão na oração. A gente costuma dizer que essa questão de transitivo direto se dá pelo uso de preposição. O transitivo direto, ele não precisa de preposição para ocorrer. O contrário disso é o transitivo indireto. Ou seja, no processo entre o verbo e o objeto, a gente vai ter um elemento ali que vai impedir a ligação direta entre esses dois elementos. Esse elemento é a preposição. Então, transitivo direto sem preposição, transitivo indireto com preposição. Nós temos o verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Logicamente, é aquele que junta as duas transitividades.
Então, no verbo bitransitivo, eu tenho um complemento sem preposição, direto, e um complemento com uma preposição, indireto. E por último, nós temos o verbo de ligação, aquele que serve para unir o sujeito a uma característica sua. Os verbos de ligação são aqueles que são resultado dos verbos que expressam estado. A gente já viu que o conceito de verbo é a classe gramatical que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Os que expressam estado são os verbos de ligação. Os outros, os verbos transitivos, são aqueles que expressam ação. Os objetos, fechando aí esse sistema, essa gramaticalidade, são os objetos diretos, quando o verbo é transitivo, direto. O objeto indireto, quando o verbo é transitivo, indireto. E o predicativo do sujeito, que é quando nós temos um complemento para o verbo de ligação. Todo esse panorama do sistema de transitividade nós já vimos. Trabalhamos também já a diferença de predicado verbal e predicado nominal. E iremos continuar trabalhando com esse sistema um pouco mais à frente. Feita essa revisão, nós vamos trabalhar um pouco agora com o gênero textual infográfico. No capítulo 2 do livro didático de vocês podem abrir para acompanhar, nós temos o trabalho com o gênero infográfico. Para falar de infográfico, precisamos relembrar uma discussão que já fizemos no início do nosso ano letivo, que era o conceito de multimodalidade. Nós vimos que, independente de qual seja o interesse e a intenção do falante da língua, diversos gêneros acabam conjugando linguagem verbal e linguagem não verbal. O resultado disso é um texto, um gênero multimodal. E o gênero infográfico é um gênero que se encaixa nessa perspectiva. É um gênero que vai congregar, que vai juntar elementos da textualidade, nós vamos ter palavras, expressões, textos que vão estar colocados, legendas, mas também ele vai ser predominantemente formado pela linguagem não verbal. Nós vamos encontrar imagens, símbolos, tabelas, mapas, a paleta de cores para identificar aspectos específicos. Todos esses elementos vão possibilitar uma leitura e a nossa compreensão de uma forma mais adequada. Uma característica que nós precisamos indicar é que o infográfico, ele advém, ele surge na nossa sociedade no domínio jornalístico. Ou seja, foram os jornais, a mídia, que começou a se utilizar desse gênero, desse recurso, como uma forma de organizar a quantidade enorme de informações que precisavam ser transmitidas. Então, o domínio jornalístico é onde predomina esse gênero. Às vezes, esse gênero, o infográfico, ele aparece associado a uma notícia, a uma reportagem, ou simplesmente ele pode aparecer de forma isolada. Apenas um infográfico é o gênero, é o recurso utilizado para transmitir aquela informação. A gente já comentou, a característica principal é ele ser multimodal, e isso é o que faz o gênero necessitar de uma análise e um conhecimento específico. Nós temos como objetivo do infográfico facilitar a leitura. Muitas vezes, ou algumas vezes, a forma como um texto é redigido, a forma como o autor tenta expressar determinada informação, a construção sintática daquele período pode não deixar claro para o leitor aquilo que ele quer dizer. E, ao projetar essa informação no infográfico, uma tabela, com uma imagem, com um mapa mental, o autor consegue fazer essa informação chegar ao leitor de forma mais acessível. Então, o objetivo do infográfico é facilitar a leitura. E como é que se facilita essa leitura neste gênero? Através de resumo. Então, o infográfico ele pode ser um resumo de um outro texto, de uma outra informação maior, ou simplesmente ele pode didatizar. Faltou aqui, mas eu acabei de corrigir. Ele pode didatizar a informação. Eu posso ter um texto mais complexo, mais carregado de informações,
E o infográfico ele chega como uma forma de trazer isso de maneira mais lúcida, mais clara, mais consistente para a gente. Acredita-se que a origem do infográfico ela advém lá da pré-história, dos primeiros registros, né, dos seres humanos que congregavam, né, as imagens, pinturas, para poder transmitir aquele conhecimento. E é consenso de que os primeiros gêneros, os primeiros textos que podem ser incluídos no gênero infográfico são os nossos mapas. Então, mapas, né, as cartografias gerais, né, as cartas de navegação, e aí a gente volta bem muito lá atrás no tempo. Tudo isso já era entendido hoje como, né, primeiras formas da gente chegar no gênero infográfico. E também acredita-se que de uma forma de sintetizar, né, de a gente criar uma origem histórica para o infográfico, vem do estudo dos fetos, que foi um trabalho realizado, né, pelo pintor Leonardo da Vinci. Ele fez esse trabalho entre 1510 e 1513 e acredita-se que essa imagem, esse estudo dos fetos, seja, né, o que a gente teria o primeiro infográfico enquanto gênero, ok? E atualmente os infográficos eles acabam passando por uma série de requisitos para poder alcançar o seu objetivo. Então a gente pode ter linguagem verbal, sei que não dá para vocês lerem exatamente, né, porque realmente está pequeno, mas a gente consegue perceber. A gente tem linguagem verbal, a gente tem símbolos, temos gráficos, porcentagem, temos aqui quantidade, temos um mapa do Brasil para distribuição das informações. Então veja que o infográfico é um gênero que consegue congregar uma carga enorme de informações, mas de uma maneira que facilite a compreensão. Vamos ter mais dois exemplos de infográficos, e a edição vai colocar aí para vocês um infográfico sobre redes sociais e o outro que vocês vão poder pausar o vídeo e analisar, ok? A partir dessa visão do gênero infográfico, temos uma proposta de atividade para vocês. No seu livro didático, capítulo 2, entre as páginas 50 e 60, vocês vão encontrar um infográfico a respeito dos cães, dos animais, falando sobre as espécies, sobre o processo, né, de crescimento, diversos aspectos da expectativa de vida, saúde e alimentação desses animais. Então, a minha recomendação é que vocês façam a leitura desse infográfico, analisem todos os elementos do infográfico, as imagens, a mudança das cores, a mudança das letras, letra maiúscula, minúscula, os números, tabelas, todos os elementos que esse infográfico aparece. E respondam as questões que estão sendo propostas para vocês de análise. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, se alguma explicação que você precisa mais, deixa aqui embaixo no comentário que a gente vai te responder, ok? Realize atividades, acompanhe as próximas aulas. Na semana que vem, a gente se encontra mais uma vez com a nossa aula virtual número 2, ok? Tudo certo? Até a próxima. Tchau, tchau.